Fala pessoal, começando aí mais um quadro nosso do Rastreador de Tendências, onde eu vou compartilhar com vocês análise de algum ativo aí que eu entendo que está interessante pro médio prazo, trazendo um pouco para vocês da nossa estratégia, que é uma estratégia fechada aqui da Capitalizo, que é uma carteira visando o médio prazo, tá? Então, lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa aí o seu joinha, que é a maneira com que você consegue ajudar o nosso trabalho aqui desse lado. Compartilhe esse vídeo com algum amigo. Todo mundo sabe, né? Todo mundo tem aquele amigo que acaba tendo bastante dúvida na hora de analisar um ativo, de como ver o contexto, como separar os setores que estão mais interessantes para o momento. Então compartilhe aí, que também é uma maneira que você consegue fazer esse vídeo chegar para mais pessoas, beleza? Lembrando que se você quiser ver análise de algum ativo em específico ou algum setor que você está olhando e acha interessante para o médio prazo, deixa aqui para mim nos comentários que eu faço aqui, coloco ele no meu radar, o ativo ou o setor, e tendo algum ativo ou o setor, ou algum ativo específico, ou algum ativo dentro do setor que você aí solicitou, quando ele estiver fazendo parte, ali está dentro do contexto que a gente toma a nossa decisão aqui também para análise, eu separo e faço o vídeo aqui especialmente para você. Beleza? Lembrando que no nosso site da capitalizo.com.br, na aba de resultados, vocês conseguem acompanhar o desempenho das nossas estratégias em tempo real de forma gratuita. Né? Aqui você, deixa eu só, vamos ver, descer aqui, deixa eu carregar. A gente tem aqui, ó, rastreador de tendência em 2023 até o momento rendendo 29%, né? Então 29% até o momento. Vale aí ficar bem atento, beleza? Então o ativo de hoje é a RRP3, 3R Petróleo. Como vocês sempre sabem, faço essa junção de trazer alguns tópicos aí referente ao fundamento da empresa, que eu também acho aqui interessante estar compartilhando com vocês, junto com a análise gráfica, beleza? Então, os três tópicos que eu achei aqui interessante aí para RRP3, o primeiro deles é a recuperação dos preços do petróleo, né? A gente acabou vendo aí uma recuperação no preço dos barris de petróleo, que acaba impulsionando esse setor. O segundo tópico é o aumento da produção e diminuição dos custos de produção da empresa, o que também acaba gerando aí algo, mais um fator positivo. E o terceiro e último é a possibilidade de consolidação no setor, né? Então é uma empresa aí que vem ganhando bastante espaço dentro do setor, juntando esses pontos bem positivo relacionado ao fundamento da empresa. Agora a gente vai partir para a parte gráfica para mostrar ali um pouco do contexto, da análise de contexto que temos para ajudar na tomada de decisão, relação de risco-retorno, stop de volatilidade, lembrando que é visando o médio prazo, tá? Então já deixa eu só salvar aqui para a gente ir para o que realmente interessa. Feito RRP3 aí na tela, deixa eu só fechar aqui. Indo para o gráfico semanal, tá pessoal? A gente vê que é um papel que acabou sofrendo bastante, né? Acabou caindo aí bem. Aí entrou aqui numa forma de acumulação, né? Que a gente chama aqui, olha, acumulação em zona de fundo, tá vendo? Aqui já teria dado uma opção. Né? Olha lá, percebe que o papel, ele, depois de um movimento forte de queda, ele trava aqui nessa região de suporte, que já serviu como suporte outras duas vezes no passado. Então, ter essa visão um pouco mais ampla para entender determinada região como importante ou não, é a gente tirar um pouco o zoom do gráfico e entender quantas vezes o preço bateu naquela determinada região, como o preço reagiu naquela região, que é onde forma os números de força, né, que são zonas de suporte e zonas de resistência. Então, aqui a gente vê que nessa mesma região teve aqui um teste como suporte, aqui como suporte, aqui ele serviu como suporte e agora está demonstrando aí uma volta de força compradora mostrada aqui pelo volume financeiro, né? A gente consegue ver que os compradores voltaram a aparecer nessa região de suporte, indicando aí uma possibilidade de retornar lá para a faixa dos R$ 50, que basicamente é aqui o que a gente tem uma consolidação de range amplo, onde o suporte é a faixa dos 29 e a resistência é a faixa dos R$ 50. Tá? O ativo aqui ele voltou a ficar interessante, olhando aqui pelo gráfico diário, a gente consegue ver que ele rompeu o primeiro nível de dificuldade aqui dessa acumulação, que era o quê? Onde está essas duas setas vermelhas aqui, né? Que era esse nível de resistência aqui na faixa. Opa, deixa eu só. Aí. Que é essa faixa aqui dos 35 e 40, né? Olha lá, ó, essa faixa aqui era o primeiro nível de dificuldade que o papel tinha, que ele não estava conseguindo romper. Né? A gente consegue ver que ele tentou romper aqui, bateu, perdeu força, tentou romper aqui, bateu, perdeu força, jogou lá para baixo. Só que dentro disso,
veio formando aqui o que? Fundos ascendentes, né? A gente teve aqui a formação de um primeiro fundo, aí ele subiu, bateu cabeça no primeiro nível de dificuldade de resistência 2 vezes, perdeu força, só que quando ele foi cair, ele já caiu menos do que nas outras vezes, e acabou formando o que aqui, olha? Um fundo mais alto que o fundo anterior e veio para romper esse primeiro nível de resistência entre esses dois fundos ascendentes, o que gera a expectativa de um zigue-zague ascendente, né? O que a gente chama de pivô de alta, aqui pelo gráfico semanal. Lembrando que a estratégia é visando o médio prazo, a gente vê uma expectativa aí do papel após o rompimento desse nível aqui de resistência, a possível volta de fluxo comprador para dentro desse ativo, que é um dos setores que acabou chamando atenção no último mês, visando um retorno lá para a faixa dos R$ 50. Então é um bom upside, né? A gente pega aqui do ponto de entrada, do ponto atual até o primeiro nível de dificuldade já é um upside de 22,85 e até a extremidade, que é na faixa dos R$ 50, como comentado aqui no início da análise gráfica, 41% de upside. O stop, como eu faço para montar a possível posição dentro de um cenário desse, né? Como eu disse, sempre são regiões. Como você está montando uma estratégia para o médio prazo, ao invés de você pegar e entrar com todo o capital que você separou para estar alocando dentro de uma posição, é você ir montando as posições, né? Então, sempre olhar quais são as regiões até onde o preço pode andar, se locomover, que ainda está interessante para você está ali montando posição para ficar exposto aí numa possível movimentação de alta do papel, tendo em vista que essa estratégia nossa aqui funciona apenas na ponta compradora. Então é bem importante frisar isso também. A gente percebe aqui pelo gráfico diário, filtrando um tempo gráfico menor, que o papel que a gente consegue ver mais fácil o nível de resistência que ele estava sentindo dificuldade para romper. A gente viu aqui no gráfico diário, ele fez um movimento de alta, rompeu esse nível de resistência que até então era dificuldade, voltou para testar, está tentando consolidar aqui, olha, mais um fundo ascendente, né, testando um antigo ponto de resistência agora como suporte. É claro que ele pode ainda vir testar o suporte aqui nos 34 e 30, um pouquinho mais para baixo, mas eu entendo toda essa região entre os 36 e 85, 36,90 até aqui a região dos 33,40, 33,45, uma boa região para montar posição no papel, tá? Para ficar exposto, que seria usar toda essa região aqui como uma montagem de posição, tá? O stop é o stop de volatilidade, então se a gente contar de padaria, né? Claro, entre a região dos 35,90 aos 33,50, um preço médio aqui nos 34,40, o stop de volatilidade é entre 10 a 15, né? O stop ficaria aqui, olha, abaixo da região dos 30 e 40, 31, né? Protegido aqui no stop de volatilidade, stop de segurança, tendo em vista que o upside para ir buscar é de no primeiro ponto de 23%, né, 22,80 que eu tinha comentado aquela hora, e depois lá em cima até os R$ 50, que é a extremidade dessa consolidação de range amplo, que dá um upside de 42, né? Isso, 40, 42%, contra um stop de volatilidade de 10 a 15. Tá? O porquê essas regiões que eu estou mostrando que eu acho interessante para se fazer a montagem de posição. Se a gente pega aqui o auxílio da ferramenta de retração, até esse último fundo, a gente vê que ele ainda tem a possibilidade para vir corrigir entre os 32,90 e 33,85, né, que seria ele corrigir dentro de um tempo gráfico menor aqui, filtrando, claro, pelo gráfico diário, uma correção e fazendo a formação de um fundo entre essas regiões de retração aqui. Né? Só que como ele já está aqui em cima, você já começa a montar a posição aqui, que também é um ponto interessante, tendo em vista que ele rompeu um nível de resistência importante, para já começar a ficar exposto no papel, mas não com 100% da posição montada nesse preço, porque ainda pode haver uma correção um pouco mais ampla dentro do papel, mas que é uma correção normal, saudável dentro dessa possível reversão de médio prazo, numa tendência de baixa para alta, e você não ficar exposto só ali em cima e conseguir montando a posição e para não acabar sendo estopado em uma correção. Eu sempre explico isso em todos os vídeos nossos desse quadro aqui de quinta-feira. Beleza? Então, RRP3 entre os 36,80, 36,90 aos 33,50, acho
pontos interessantes para se montar uma posição, que a gente consegue ver aqui pelo indicador, olha, o TPV no gráfico diário, ele segue fazendo topos e fundos ascendentes, o que demonstra a volta de fluxo comprador para dentro do papel, que acabou sofrendo bastante, né? Voltou a trabalhar acima da média móvel de 50 aqui no TPV, o IFR confirmando essa movimentação de preço. Deixa eu ver. Eita, meu, deu muito zoom, né? Aí, ó. Só para filtrar aqui o último movimento, a gente consegue ver aqui, olha, confirmando no IFR também, esse movimento de alta, o último movimento de alta que a gente teve aqui no preço, tá vendo? O movimento de alta, olha o IFR confirmou. Né? E agora o IFR está dando uma descansada, mas segue trabalhando acima da zona 50, que eu também sempre mostro aqui para vocês que isso define como a força predominante do momento, ela segue sendo compradora. Então isso acabou chamando bastante atenção, né? Se a gente pega aqui o semanal do papel e dá uma olhada aqui nos indicadores, a gente vê que o TPV que estava por baixo da média móvel de 50, ele voltou para cima da média móvel de 50, o que demonstra essa volta de fluxo comprador, né? Só fazendo a junção entre o tempo gráfico diário e o semanal. O IFR, que estava abaixo da zona 50, já pivotou para cima também, né? Ele já cruzou a zona 50 para cima, rompendo aqui os topos anteriores, tá vendo? Então tudo isso engloba e aumentam, né? O que a gente consegue fazer de contexto, analisar o contexto para identificar relação de risco-retorno, qual que é o setor, o risco, ele está dentro dessa relação de 3 para 1, 4 para 1, né, visando o médio prazo, 5, 6 para 1, dependendo do movimento, tendo em vista que a estratégia é visando capturar a maior parte do movimento, tá, da tendência, por isso o nome rastreador de tendências. Então, RRP3 aí bem interessante, o papel está trabalhando dentro de um cenário de possível reversão de tendência, né, a gente consegue ver aqui de maneira clara, né? Se eu resumir, tudo que eu falei é um movimento de alta, um pullback, o que a gente está esperando é pegar a continuação desse movimento, tá? Que aí fazer uma parcial nessa região aqui dos 43, tentar levar lá para a região dos 50, tá? É claro que essas zonas não precisa ser fixo. Ah, eu não preciso esperar bater os 43 para fazer uma parcial? Não. Né? Putz, você está ali com o stop original de 10 a 15%. O papel subiu 10 a 15% daquele stop seu de segurança, você pode pensar em fazer uma parcial com parte da posição que você montou para tirar o risco seu daquela posição e com outra parte da posição, né, o outro residual, você ainda se mantém exposto ao mercado já sem risco, visando capturar a parte maior dessa tendência, tá? Que eu chamo que é o momento mágico da operação, quando a gente consegue fazer essa parcial, tá? Ou o ativo segue subindo 15%, 20%, putz, eu analisei que o ativo está ainda com força compradora, eu não queria realizar uma parcial agora, mas o que eu posso fazer, né, para administrar essa posição? Putz, o seu stop que era de volatilidade de 10 a 15%, você pode cortar ele no meio. Né? Vou dar um exemplo aqui, se fosse 10%, você subiria o stop a 5%, né? Stop de volatilidade. Então o preço ele já ia estar 15% acima do seu preço de entrada. Você não quer realizar uma parcial ali, mas também já quer minimizar o risco. O seu stop que era de 10, você sobe para 5%. E aí você vai conseguindo estruturar, o ativo subiu 18, 20. Putz, agora eu vou realizar uma parcial, subo o stop para o preço de entrada e sigo na operação já sem risco, tá? Então visando capturar aí esse espaço que tem aqui para RRP3, que a gente consegue ver esse primeiro espaço entre o nível de resistência dos 35 que ele conseguiu romper recentemente na semana passada e até depois lá os 50, né? Então tem todo esse espaço contra um risco aqui de volatilidade de 10%. Então é isso que faz a diferença. Né? Esse espaço, a gente buscar a distorção do preço entre uma região e outra e calcular se aquilo faz sentido ou não, usando ali os padrões gráficos, regiões de análise de contexto, usando alguns indicadores apenas para auxílio, não para tomada de decisão, englobando ele, fazendo uma análise geral, até chegar à tomada de decisão para dentro daquele ativo, e é isso que vai fazer com que você se mantenha vivo aí no longo prazo, tá? Então, espero poder ter ajudado vocês, deixa aí o feedback e até a próxima.